deve ser um técnico português, certo, Nicola? A gente tem aí duas opções e vamos colocar na tela, então, duas opções. E aí a gente vê quem está mais próximo, quem não está e qual seria o nome indicado por vocês. O Leonardo Jardim tem 45 anos, já defendeu bem o Olympiacos e principalmente o Mônaco, campeão francês de 2017. Foi o melhor treinador naquela oportunidade na Ligue 1 e também semifinalista da Champions League. Está sem clube. E o Marco Silva, o Nicola tem falado já há bastante tempo que seria um substituto, já venceu a Taça de Portugal pelo Sporting, campeão grego pelo Olympiacos em 2016. Quem tá mais quente agora, Nicola? É assim, o melhor currículo entre todos os portugueses especulados para o Flamengo é de fato do Leonardo Jardim. Ontem à noite eu conversei por telefone com o Marcos Braz por mais ou menos uns 15 minutos. O Braz é quem está tocando essas negociações. E aí eu perguntei para o Braz sobre alguns boatos que têm surgido nas últimas horas, como, por exemplo, de que o Flamengo já teria feito uma proposta ao Marco Silva, essa proposta teria sido recusada. A informação que eu recebi de um empresário que atua no futebol europeu, mais especificamente em Portugal, é de que o Flamengo ofereceu 2 milhões de euros por temporada, o Marco teria pedido 4, não houve acordo. O Flamengo ofereceu os mesmos 2 milhões de euros para o Leonardo Jardim, o Leonardo Jardim ficou de dar a resposta. O Marcos Braz garante que essas histórias não são verdadeiras. Ele me assegurou ontem à noite que vai começar a pensar sobre treinador apenas a partir de segunda-feira. Que a ideia dele é, nesse momento, resolver algumas pendências ainda relacionadas à saída do Jorge Jesus. Ele estava contando que chega hoje uma comitiva do Benfica, como você disse, pode ser que o Luiz Felipe Vieira venha, não está cravado ainda. Ele quer, por exemplo, nessa conversa com o pessoal do Benfica, se certificar de que vão ser feitos os pagamentos de 2 milhões de euros, 1 milhão de euros pela rescisão do contrato. Não veio, ele entrou no avião. Mais 1 milhão de euros. Ele veio, Nicola. Hã? Já tá veio? Vindo, tá vindo. Porque ontem à noite o Marcos Braz tinha dúvida se o Luiz Felipe Vieira viria. Essa comitiva vem, de fato. A dúvida era se o presidente viria ou não. E nessas conversas, Bruno, o Braz quer também tentar convencer o pessoal do Benfica a liberar o João de Deus por um período. Só para que esse novo técnico do Flamengo tenha um período de adaptação facilitado pela presença de um outro português. Informação. Também não pode liberar o João de Deus, não. Flamengo. Pois é, aí o Benfica é quem vai decidir. Segundo o Braz, até quarta-feira não será anunciado um novo técnico. Ele me assegurou, ele falou, Nicola, pode cravar. O Flamengo não anuncia um técnico até quarta-feira. Eu quero fazer tudo com calma, quero conversar com os jogadores do Flamengo primeiro, depois eu vou para Portugal, quero olhar olho no olho o técnico que eu vou contratar, quero apertar a mão do cara, não vou fazer nada fechado por telefone. Então, de acordo com essa programação do Marcos Braz, uma definição em relação a técnico não deve acontecer antes da próxima quarta-feira. E esses dois que você mostrou, o Marco Silva e o Leonardo Jardim, são os favoritos. O Rodrigo Matos está publicando agora no UOL que houve um contato inicial com o Jardim, viu, professor? Mas ele inicialmente já recusou. Sim. Não chegou a ter uma proposta oficial, nada, mas assim, já teria recusado. O empresário dele teria falado o óbvio, né, Bruno? Que a prioridade é uma das ligas europeias. Esse é o grande problema do Flamengo, o grande nó do Flamengo. Porque com esse valor aí, com 2 milhões, o Nicola pode até confirmar, mas não traz gente desse nível, não. Com 2 você vai trazer o Miguel Ramírez, que está no Equador, e aí o olho dele brilha em relação a isso. Só que aí você vai ter um técnico de característica diferente, né? Um cara que trabalha muito com base, formador de times, mas eu acho que nesse momento o Flamengo não precisa de um formador de times, ele precisa de um continuador de time. Eu iria no Marco Silva. A gente não falou aí, mas eu acho que o forte dele é a experiência em Premier League, tem experiências boas e ruins, a última nem tão boa, mas por característica de jogo, acho que é o cara que vai continuar. A prioridade do Flamengo hoje é não perder aquela pressão que o Jesus gostava. Então eu penso muito nisso, né? Em adequar as características que o time do Flamengo tem hoje. E o Jardim também tem o lado bom, mas tem o lado ruim. A última passagem dele no Mônaco já foi mais decepcionante. Não vem daquele trabalho, né? Então eu iria numa coisa assim mais certeira. O meu candidato desde sempre é o Marco Silva. Eu pagaria um pouco mais. De repente um estrangeiro assim moderno que já conheça bem o futebol brasileiro, que já, sei lá, foi bem no Campeonato Brasileiro no passado. Você acha? Que já esteja por aqui.
que já esteja por aqui. Já tá aqui, já conhece. Hein, o que vocês acham? É um nome? Pode ser, é um nome bom, não é, Rômulo? Rômulo? Bom, não, eu vou destacar uma coisa, eu tenho acompanhado vocês. Fala, eu não gostei da postura do que você achou Gerson, da saída? Né? O que você achou? O que você achou então, dessa saída dele? Eu achei que ele não foi franco, sabe? Não foi uma conversa, um relacionamento sincero, aberto, não foi de peito aberto. Essa situação do presidente do Flamengo, aí estava de áudio vazado, né? Na apresentação do Bernardinho, ele conversando e falar, eu acho que ele vai ficar, quando ele já tinha até acertado com o Benfica. Para mim, novamente, o Flamengo foi ingênuo, né? Mais uma vez, vide também o caso do Rueda, e também o técnico estrangeiro também, de novo, não foi sincero, né? Já que tem uma conexão tão grande, uma gratidão tão grande com o clube, que conquistou títulos que há um bom tempo ele não conquistava no continente europeu, poderia ter tido uma relação mais sincera, né? Falar mais abertamente. Acho muito estranho que, em meio a tudo isso, não houve, então, aparentemente, nenhuma conversa entre o presidente do Flamengo e o técnico do Flamengo. A gente ficou só ouvindo histórias, e no final das contas, o que a gente ouviu foi o Landim achando que ele ia continuar quando ele já tinha até acertado com o Benfica. Então, para mim, faltou uma postura mais honrosa, mais digna dele. E para completar, ele sai, e já que teve tudo isso, e certamente ele diz que tem gratidão com relação ao Flamengo, ele poderia ter, pelo menos, permitido que alguém, uma figura, citam muito o João de Deus, mas alguém da comissão técnica dele seguisse no Flamengo para que essa transição fosse um pouco mais suave, ao invés da situação atual em que o Flamengo busca, de forma até meio desesperada, um técnico internacional, um técnico estrangeiro que tem um perfil que não choque muito com o perfil que se consolidou com muito sucesso com Jesus. Então não gostei muito da postura dele não, viu, Bruno? Achei que faltou uma postura mais aberta, mais sincera do que ele buscava, do que ele estava sentindo. Achei muito estranha toda essa saída dele. Mas essa do Marcos Braz falar que só vai começar a pensar em técnico na segunda-feira também não dá, né? Se realmente isso for verdade, ele tá errado, ou ele tá despistando. Eu espero que ele esteja só despistando. Já deveria ter pensado antes. Para mim, Bruno, então, tudo fazia parte de uma estratégia. O Flamengo estava muito preocupado durante a semana que vazasse qualquer negociação com algum outro treinador, isso servisse de motivo para que o Jorge Jesus fosse embora. Talvez o presidente Landim não tivesse por dentro das coisas, mas o Marcos Braz sabia que o JJ estava preparando a mala para ir embora. E estava esperando motivos. Teve dirigente do todo Flamengo mundo que deu motivo sabia. Quando gravou aquele vídeo. Fala, o Landim não sabe, ele não liga na ESPN, não acessa, não baixou o ESPN App, ficou uma semana no ESPN App pingando essa notícia, assim. Na sexta-feira da outra semana, eu falei que a conversa entre as pessoas próximas do Jorge Jesus já era em tom de despedida. O Landim acho que se fez de desentendido. O Braz sabia, e o Braz estava preocupado. Acho que agora a estratégia do Braz, pelo que eu consegui entender também, passa em não demonstrar muita pressa. Porque toda vez que você tem pressa, quem está do outro lado acha que pode cobrar o que quiser. E uma das estratégias, uma das missões do Marcos Braz em meio às negociações é demonstrar total tranquilidade. Por isso a história do gelo no sangue. Então, quanto mais ele disser ao mercado que não tem pressa e tal, ele pode até ouvir uma recusa. Digamos que a proposta, ele garante que é mentira, mas digamos que Marcos Silva e Leonardo Jardim já tenham dito não a essa primeira proposta. E se ele disser que ele não tem pressa, isso é bom para ele na negociação. Porque se do outro lado o cara sabe, não, o Flamengo está morrendo de pressa, eu vou pedir o que eu quiser, ele vai ter que aceitar para dar uma resposta logo. Então acho que passa um pouco por isso também. E aí, Bira, quem que você acha aí desses dois técnicos? Como é que tá? Eu acho que o Leonardo Jardim é um cara que, para mim, soa melhor. Soa um técnico mais adequado como substituto do Jesus. Acho que o Marco Silva, por exemplo, por já ter trabalhado na Premier League, talvez se veja numa situação mais privilegiada no mercado para conseguir um novo emprego lá na Europa. Então, se for aceitar no Flamengo, vai pedir muito. E talvez seja um contrato em que ele tenha muita facilidade para sair. Se pintar qualquer oportunidadezinha. O Leonardo Jardim, ele foi bem também no Sporting. Ele foi vice-campeão português com o Sporting. Nesta década, só 2 técnicos foram vice-campeões portugueses com o Sporting. O Leonardo Jardim
e o Jorge Jesus. Né? O Marco Silva não conseguiu ser. O Marco Silva, inclusive, substitui o Leonardo Jardim no Sporting. E daí o Jesus substitui o Marco Silva. Né? O Sporting teve essa sequência de treinadores. Mas o Leonardo Jardim, quando ele sai do Mônaco da primeira vez, ele também fica desempregado. Fica um tempo sem clube. O Thierry Henry substituiu ele no Mônaco. O Thierry Henry vai mal. E daí ele é chamado de volta. E agora, de novo, ele ficou... Aí tá há 7 meses desempregado de novo. Então, talvez seja um técnico que não está chovendo proposta da Europa para ele. Talvez seja mais fácil conseguir encaminhar uma negociação. Agora, tem essa informação que ele já teria negado num primeiro momento. Mas agora tem que ir lá também. O Marcos Braz está indo lá também, talvez justamente para, numa conversa cara a cara, de repente conseguir convencer melhor o cara. Agora vamos ver o que o empresário agora, né? Olha o que falou o empresário do Marco Silva, o Rômulo, sobre essa possibilidade e como ele destacou que talvez não seja tão simples assim. Para qualquer treinador português agora assumir o Flamengo é muito difícil pela comparação com o Jorge Jesus. Não fomos procurados, conheço o Marcos Braz. No momento, a preferência é uma das 5 grandes ligas da Europa, como o Celso Unzelt destacou aqui. Mas essa história aí que para um português agora é difícil por causa da comparação com Jesus. O que você acha, Romulo? Para qualquer um. Para mim, a situação é um mundo oposto ao que foi quando o Flamengo decidiu apostar no Jesus, né? Que era um técnico já experiente, mas em baixa, que viu no Flamengo, quando ele veio ao Brasil, ele viu no Flamengo uma possibilidade de algo novo que poderia retomar um patamar que ele já tinha perdido na trajetória recente de carreira dele. E acabou sendo muito bem sucedido. Mas atualmente, depois do que o Jesus fez, a pressão para o técnico que vai sucedê-lo é gigantesca. E outro fator que infelizmente a gente tem que citar, que é um complicador em relação ao ano passado, é o que a gente vive no Brasil atualmente, né? Com o Covid. Infelizmente, a imagem do Brasil no exterior é terrível, né? A expressão que tem sido consolidada é de um Estado pária, de um país que não respeita as medidas mais básicas da Organização Mundial de Saúde. Então, certamente, para um estrangeiro, vendo essa situação, para ele aceitar uma negociação com o Flamengo, ele vai exigir muito mais do que já exigiria numa situação normal, por exemplo, entre aspas, ano passado. Então, essa saída do Jesus realmente coloca o Flamengo numa situação muito delicada para escolher alguém, porque quem for escolhido certamente vai exigir ainda mais do que naturalmente já exigiria. Não, tudo bem, mas aí nessa entrevista aí para o Globo Esporte é o seguinte, ele falar que, olha, eu tenho opção de ir para a Europa, o meu mercado é aqui, como ele destacou ali, que ele ainda prefere ficar entre as outras 5 grandes ligas, isso eu entendo, não quero mudar para o Brasil, também é compreensível. Agora, falar que não quer ir porque é português e não quer substituir o Jorge Jesus, né? Porque isso aí então não é argumento. Vem. Se for para vir com medo, e a gente tá falando, pera um pouquinho, a gente tá falando de técnicos de nível internacional. Quer dizer que é fria pegar esse time do Flamengo. Amanhã o Klopp sai do Liverpool. O Klopp vai pro Flamengo. O Flamengo contratou o Klopp. E o Liverpool fala assim, eu quero contratar o Marco Silva. O Marco Silva vai falar assim, não vou porque o substituto do Klopp vai ter muita pressão. Isso não é argumento, Isso aí é besteira. Se futebol tivesse disso, nunca ninguém tinha vestido a camisa 10 do Santos nem do Flamengo. Você estava aí até hoje sem ninguém vestir. Isso é bobagem. Um estrangeiro, para mudar para o Brasil, geralmente é um profissional que ou está em queda e acha que, ok, vou tentar aqui, se não der certo, esquece. Ou um profissional que vê no Brasil uma situação de conforto absoluto, né? Só que não é esse cenário. Para o técnico português suceder o JJ. Não vai ter esse conforto tão sonhado, que é um fator muito importante para que um estrangeiro decida se aventurar no Brasil. O JJ, ele, em partida, tirando a eliminação lá da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, mas nas demais competições, ele não perdeu um jogo sequer no Maracanã. Então, imagine um português sucedendo o JJ uma derrota no Maracanã. Então, é um parâmetro surreal. Então, não vai ter essa situação de conforto. Repito, para mim, é um quesito muito importante para um estrangeiro que topa uma aventura no Brasil. Essa situação de conforto ele não vai ter. E para ampliar a situação, tem toda a questão social, de corona e tudo mais.
Então, vou exigir muito. Essa saída do JJ, eu acho, sinceramente, não poderia ser pior hora para o Flamengo, para a diretoria do Flamengo. Não tinha como ser em pior momento. Ô, Romulo, essa história do conforto, ela não é para os grandes treinadores. Porque, por exemplo, se fosse pensar por conforto, era muito mais negócio o JJ ficar no Flamengo, onde ele está estabelecido, onde ele é favorito em todas as competições, ou era, do que voltar para Portugal com a obrigação de passar pela pré-Champions para chegar à fase de grupos, em meio à eleição, sem saber direito qual vai ser o time dele. E vai ser uma baita pressão em cima dele. Então, essa história de conforto é muito relativo. Os grandes treinadores têm que confiar no próprio Tato. Só que a história da sombra alegada pelo empresário do Marco Silva, ela é mais comum do que a gente imagina. No ano passado, Bruno, essa história é legal. O Miguel Ángel Ramírez, que é o técnico espanhol do Independiente del Valle, que tem como grande admirador no Flamengo o BAP. O BAP está fazendo todo o esforço do mundo para trazer o Miguel Ángel Ramírez. No ano passado, o Ramírez deu uma procuração para empresários brasileiros, para uma empresa brasileira, para que procurasse, prospectasse clubes por aqui. O único clube entre os que não tinham técnico, que não teve esse oferecimento do Miguel Ángel Ramírez, foi o Santos. Sabe por quê? Porque esses empresários entenderam que a associação, a chegada do Miguel Ángel Ramírez para suceder o Sampaoli, representaria uma sombra muito grande, que poderia complicar o trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Na teoria, você podia pensar... mas o Ramírez é pequeno, né, o Ramírez é pequeno. O Ramírez, nessa altura da vida, tem que pensar nisso. Os outros não, né? O Ramírez tem. Exato, o Marco Silva não. O Jardim mas aí pode não. ser desculpa também, né, Bruno? Pode ser desculpa, porque assim, ele ganhava 4 milhões. É isso que eu tô falando. Ele ganhava 4 milhões de euros. Lá entre fevereiro e março, um clube perdeu o técnico aqui no Brasil e ligou para o Marco Silva. Marco, eu queria te contratar, como é que funciona? A primeira resposta dele foi, até junho não tem como, porque até junho eu estou recebendo o salário do Everton. Ele foi mandado embora em dezembro, mas lá paga-se até o fim da temporada. A segunda coisa foi assim, eu ganho 4 milhões de euros por temporadas, vai ficar difícil, entendeu? Então, acho que já não tem muita disposição em vir para o Brasil. E aí você pode usar alguns argumentos para tentar minimizar os efeitos desse não, para esse não. Então, o cara que quer vir para o Brasil não quer essa pressão. Peso, tá, Bruno? O cara não quer pressão vindo para o Brasil. Ainda mais sendo compatriota do cara que fez um sucesso estrondoso aqui, ele não quer isso. Ele quer no Brasil uma aventura, algo que ele talvez nunca imaginou para a carreira dele. Ele não quer algo que, caso não tenha sucesso, isso vai gerar uma crítica na comparação com um compatriota. Por isso que, para mim, a situação do Flamengo é ainda pior nessa questão. Então não tem técnico português? Um parâmetro muito alto que até tira esse conforto do técnico europeu, no caso português, que não quer saber dessa pressão, que eu acho natural. Então não, ninguém quer. Então não vai português ter. Chegar lá e falar, o JJ teve sucesso e eu não tive. Ele não quer incluir isso no repertório dele, no currículo dele. Não, e outra coisa, né? Tem que pagar muito. E outra coisa, a gente também trata aí, a gente não, né? Fica assim, não, queremos um técnico português. Como se todo técnico português fosse assim. Como até outro dia a gente falava assim, não, o técnico é jovem ou o técnico é experiente. Como se o Jesus não fosse experiente. Como se fosse um problema você ter experiência, né? Isso não está relacionado à idade. Como não, eu quero um português. Como se todo técnico português fosse bom. E não é isso. E mesmo em relação ao estrangeiro, Bruno, o pessoal gosta muito, o Vanderlei Luxemburgo andou falando esses dias de novo, que se fosse um brasileiro que fizesse isso, eu vi. Mas o pessoal generaliza demais. A gente só fala de um estrangeiro, porque no Brasil hoje, eu pelo menos não enxergo um técnico disponível que possa fazer um trabalho desse nível. Você vai buscar fora. Na hora que você tem aqui, e se tivesse técnicos disponíveis aqui, não é porque é estrangeiro. É porque não tem aqui alguém que faça um trabalho como esse. O trabalho do homem foi muito diferente. Vários técnicos brasileiros pintaram, mas ainda não ganharam esse status. E não tem esse status hoje, nesse momento. Se tivesse, a gente podia estar cogitando um brasileiro. É que simplesmente não tem. Ou tem? Vocês imaginam alguém? Eu não vejo ninguém. Não. Agora só que o Luxemburgo falou, não sei se vocês citaram isso, mas aquela saída dele do Santos para o Real Madrid, não foi algo também semelhante nesse sentido? Ele não estava no contrato em vigor? Foi. Ele tinha sido recebeu uma oportunidade única e foi. Ele tinha sido campeão brasileiro pelo Santos semanas antes. Teve o convite do Real Madrid e foi. O Futebol na Veia de ontem fez uma lista dos técnicos brasileiros que estão desempregados. E, sinceramente, com todo respeito a ele, você não consegue ver nenhum deles sendo técnico do Flamengo nesse momento. É Filipão, Cuca, Mano Menezes, Zé Ricardo, Marcelo Oliveira, Abel Braga e Jair Ventura.
Você não consegue imaginar um deles sendo técnico do Flamengo hoje. Mesmo os empregados, Bira. Mesmo pega os empregados, também não tem, né? Ninguém que vai dar conta dele. O Bruno perguntou agora há pouco, dá pra você... sem Marcos Silva e Leonardo Jardim, está descartado os portugueses. Por exemplo, Bruno, o Carlos Carvalhal, que é um cara muito menos badalado, muito menos conhecido, mas que faz, por exemplo, um bom trabalho à frente do Rio Ave. Rio Ave acaba de fazer a melhor campanha. Esse cara é super bem falado em Portugal, mas ainda não conseguiu expandir fronteiras. É um cara que certamente, se o Flamengo aparece com os 2 milhões de euros, o Flamengo contrata na hora. O problema é, será que vale a pena trazer um cara que não tem tanto nome? Então, acho que esse vai ser o dilema. E aí, só uma outra coisa importante para você ter na tua cabeça, Bruno. Enquanto o Marcos Braz está caçando um técnico português, o BAP está na cabeça do Landim para falar, traz o Miguel Ángel Ramírez, traz o Miguel Ángel Ramírez. Então, sempre não se esqueça dessa queda de braço entre o vice-presidente de Relações Externas, o BAP, e o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. São dois caras que dificilmente falam a mesma língua. Dá para pensar em um técnico de fora que queira usar, não sei se isso é um argumento, mas que pode usar o futebol brasileiro até como vitrine ou como um trampolim para, de repente, ter mais visibilidade fora. Vamos dar uma olhada no que em alguns treinadores que os passaram pelo futebol brasileiro e como se eles tiveram aí algum destaque ou não. Ó, JJ trocou o Flamengo pelo Benfica. O Rueda trocou o Flamengo pelo Chile, seleção chilena. O Balsa pela Argentina. E o Osório pela seleção mexicana. Mas assim, você tem o JJ indo para a Europa. Todos os outros já eram assim técnicos e ficaram aqui, né, o Biratã, e já eram conhecidos na América do Sul. E o JJ que foi pro Benfica também, pelo trabalho que ele fez antes, né? Trampolim, você imagina assim, que ele use o futebol brasileiro como uma vitrine, uma forma de se projetar para ir mais adiante. Sendo que todos esses técnicos, eles só vieram para cá porque eles já tinham uma projeção internacional, né? Dentro do universo deles, eles já tinham uma projeção internacional, e eles recebem o convite e que acabam saindo daqui por causa da projeção que eles já tinham. O Rueda não vai para a seleção chilena por causa do Flamengo, ele vai para a seleção chilena por causa do Atlético Nacional. O Balsa não vai para a Argentina por causa do São Paulo, ele vai para a Argentina pelo que ele fez no São Lourenço, né, LDU, né, toda a carreira dele ali. O Osório, o Osório é do Atlético Nacional também, entendeu? Não é o trabalho no Brasil que projetou. O Jorge Jesus até tem um trabalho no Brasil muito forte, que eu acho que ajuda a construir a narrativa que convence o Luiz Felipe Vieira aí de novo em cima dele para retornar ao Benfica, mas ele já tinha todo um histórico lá em Portugal, ele já era visto pelos portugueses como um dos melhores técnicos do país, então ele também é convidado de volta pelo que ele já tinha, não é que o Brasil ajudou a expô-lo, acho que isso não aconteceu. Mesmo o Gareca, o JJ seria trampolim se ele foi demitido. Não, acho que o trampolim do JJ seria se ele teve sucesso no Benfica. Se ele tivesse tido sucesso no Benfica, do Brasil tivesse ido aí pro Barcelona, pro Real Madrid, pro time da Premier, aí isso era um trampolim, né? Não, o Brasil não é trampolim porque não fez ninguém dessa lista aí. Todo mundo já chegou aqui sim. Mas é boia, né? Isso. É boia. Tinha uns caras que estavam afundando aí o Brasil. Inclusive o próprio Jesus, viu? Porque o Jesus, ninguém lembra, mas ele sai mal do Benfica quando ele troca. Tava em queda. Depois ele vai lá pro mundo árabe. Então, se você imaginar numa proporção num gráfico, ele estava de baixo para cima. Então, o futebol brasileiro hoje é mais boia do que trampolim. Mas é só uma rápida observação. O Jesus teria sido técnico do Benfica em junho do ano passado, e não do Flamengo, se o Bruno Lage não tivesse sido campeão. Quando o Jesus sai em janeiro do ano passado da Arábia, ele sai porque o dono do clube queria que ele renovasse o contrato por um tempão gigante, mesmo oferecendo um caminhão de dinheiro. E ele disse, não, eu não vou renovar. Aí o presidente falou, então pode ir embora. E ele pegou as malas dele e foi. Quando ele sai naquela oportunidade, o Benfica queria contratá-lo em janeiro. Só que ele disse que não poderia ser contratado por conta de uma questão de impostos. Ele perderia muito dinheiro. Então combinou-se que quando acabasse a temporada em Portugal, na metade do ano passado, ele seria contratado. Puseram o Bruno Lage, que como interino se transformou em campeão, tirou 7 pontos de diferença do Porto. E aí ficou ruim para mandar o Bruno Lage embora. Então o Jorge Jesus, entre aspas, aceitou uma aventura no exterior e veio trabalhar no Brasil. E pessoal, depois o Bruno Lage devolveu essa diferença para o Porto. A bola lá de Portugal